Josué 24, 14, 15 e 16. Nosso tema é escolha certa. Depois nós vamos ver o que é a escolha certa, como nós fazemos escolha certa. Depois nós vamos ver. Vamos ler só esses 3 versículos aqui por enquanto, que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitar fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Josué, nós não temos dúvida, nós somos suspeitos se nós falar alguma coisa de Josué, porque Josué, ele esteve ao lado de um grande homem de Deus que era Moisés. Grande homem de Deus que era Moisés. Também o pastor Moisés aí, também. Porque nós temos que ser grande homem e grande mulher de Deus. Então, é indispensável falar alguma coisa de um homem. Vai prestando atenção de um homem, que ele disse assim: sol, para em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajaron. Quer dizer, então é um homem que para o sol e a lua. O que a gente vai falar de um homem desse? Igreja, liderança não é brincadeira. Um líder, ele não vai agradar todo mundo. Se ele procurar agradar a igreja, ele vai desagradar a Deus. Então Josué, ele estava sentindo o que passou lá com Moisés, e agora aquele povo está no comando dele. Mas eles tinham visto que ele já tinha feito bezerro de ouro, um Deus que ia diante dele, porque esse Moisés não vai descer mais do monte, então façamos aqui um bezerro de ouro, para que seja nosso Deus, vamos supor assim, um português mais claro, para que seja nosso Deus, um bezerro de ouro. Então o povo era propício. Então aqui Josué fala com eles: mas se parece mal aos olhos de vocês, escolhem. Me parece que Elias também, lá com os profetas de Baal, ele reuniu também aquele povo de Deus e falou com eles: se Baal é Deus, siga Baal. Mas se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Mas não coxia entre os dois pensamentos. Não esteja o coração dividido diante de Deus. Então ele sabia bem, vocês escolhem. Vocês querem o Deus dos amorreus, vocês acham que pode fazer? Então siga eles. Igreja, eu não gosto muito de entrar nesse detalhe.
Mas eu vou falar com vocês, vou falar o que eu sinto, e que o Espírito Santo também nos orienta, que nós falamos a palavra com ousadia. Hoje tem muito líder que dá uma lista da pessoa o que eles podem fazer. Eu conheço uma igreja que antigamente, quando a igreja, aí uns 40 anos atrás, quando a pessoa convertia naquela igreja, eles davam uma lista daquilo que a pessoa não podia fazer. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode usar cabelo grande. A gente não está aqui pregando costume, não é isso. Porque se nós temos o Espírito Santo, é Ele que vai nos convencer. Não precisa a igreja pregar costume, mas obediência a Deus precisa. Fidelidade a Deus precisa. Ah, mas hoje é diferente. Hoje é diferente da época de Moisés, de Josué. Não é diferente não, igreja. Não é diferente. Tem muitas pessoas que às vezes estão na igreja 5, 10 anos, ainda não está doutrinado, que tem que abandonar o mundo, tem que abandonar as coisas do mundo, tem que abandonar o sistema do mundo. E às vezes ele converte, não vê mudança naquela pessoa. Isso é triste, igreja. Jesus foi muito breve e claro com Nicodemo, quando ele diz: Nicodemo, o homem, se não nascer de novo, não verá o reino de Deus, nem vê. Quanto mais entrar, nascer da água e do Espírito. Mas ele recebe uma lista que pode. Nós estamos no mundo, nós estamos na carne, e a carne é fraca. Aí joga culpa na carne, mas não busca o Santo Espírito de Deus para fortalecer, para dar força para caminhar, para fazer a vontade de Deus, para ser fiel a Deus. Então Josué falou assim: ó, se parece mal aos olhos de vocês, irmão, isso é que é decisão. E que essa é decisão de um líder nato, de um líder que sabe liderar. Não adianta, igreja, nós ficar dentro da igreja 30, 40 anos, nós não ter certeza da nossa salvação. Ah, se eu partir daqui, eu não sei se eu vou ser salvo. Nosso pastor Daniel, ele sempre prega aqui: nós temos que saber de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Nós temos que saber. Isso é obrigação nossa de saber. Então ele estava querendo fazer o quê? Servir a Deus, mas servir o Deus dos amorreus. Qual que era o Deus dos amorreus? Era Baal, né? Baal, outros deuses, não vou. É Deus pagão, igreja, Deus pagão. Deus que nada pode fazer. Ah, nós temos hoje? Temos. Aí a pessoa deixa o maná celestial que provasse, que alimentaste dele, que fortaleceu, para voltar ao lamaçal do pecado. Igual está escrito lá em 2 Pedro ou 1 Pedro. Ou o cão voltar ao seu próprio vômito. Ah, mas está pesado demais, tá? É pesado sim. A palavra de Deus é assim. É do jeito que Josué diz. Agora, só tem uma coisa. Josué, ele poderia ter falado com eles assim: só tem uma coisa, vocês não vão chegar aonde Deus nos prometeu. Vocês podem fazer, mas você não vai chegar à terra prometida. Né? Hoje não.
Hoje, aliás, no dia de hoje, se fosse no dia de hoje, essas pessoas, esses líderes que dão essa lista que a pessoa... você pode dançar, você pode divertir, você pode ir no funk, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode dar uma saidinha. As meninas aí, tinha um conhecido do meu que falou assim com a mina, foi só para beber água? Pode dar uma saidinha aí com a mina. Se for esse conhecido meu, ele dizia assim. Aí ia sair com as meninas, dar uma saidinha. Isso você pode. Deus não está preocupado com isso não. Você pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer? Pode. Josué deu liberdade aqui de fazer, mas não vai entrar na Canaã celestial. Pode fazer tudo, mas tem uma coisa que não pode, é entrar no céu. Mas o senhor está sendo muito radical. Não, é a palavra que diz. Os adultos, os afeminados, os idólatras, e uma lista de pessoas que não vai herdar o reino de Deus. Não vai herdar o reino de Deus. Nem eu estou falando, não. Eu não escrevi Bíblia. Quem dera se eu tivesse capacidade para escrever. Que esses homens eram os homens que escreveu compromissado com Deus. Escolha certa. Sabe por quê, igreja? Porque ele já sabia que muitos líderes, muitos reis, daquela época, o que eles iam fazer? Eles iam fazer decreto para que as pessoas adorassem Deus dele, Deus Baal. Deus Baal. Vamos supor assim, Deus que nada pode fazer, Deus dos amorreus, Deus dos amorreus. Aí aqui Josué falou assim, então bota fora o Deus dos amorreus, quer dizer, mas não tenha uma fé dividida. Não, eu estou com Jesus, mas também, não, isso aí não tem problema. Romano 12:2, não conformei com esse século. Não pode conformar, igreja. Não pode conformar. Aí depois ele resume assim, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão, irmão, decisão correta de nós diante dos deuses amorreus. Às vezes nós dizemos assim, mas às vezes nós entregamos nossos filhos os deuses amorreus. Aí sabe o que o Deus dos amorreus leva? Leva para a droga, leva para a prostituição, leva para a bebida, leva para o afeminado, desculpe de eu dizer, a gente não pode mais tocar nisso, transexual, homossexual. Isso é o Deus dos amorreus. Mas o senhor está falando, eu te mostro onde está. Pega Romanos, não vão ler não, isso aí é para outro dia. Pega Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante. O porquê que está acontecendo essas coisas neste mundo. Só que a pessoa não acende alerta, o pisca-pisca, que Jesus está vindo aí. Jesus está na porta. Pai, eu estou indo. Não, filho, espera mais um pouco. Espera mais um pouquinho de tempo. A pessoa ainda tem tempo de arrepender. Olha o ladrão da cruz, ainda tem tempo.
mas nós temos que orientar a família, o perigo que eles estão passando sem Jesus, sem ter Jesus na vida, sem amar este mundo, amando este mundo, esquecendo do amor de Deus. Aí podemos ler até um pedaço. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. É injustiça, não é injustiça, é injustiça. Mas o que? Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Agora ele começa, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inexcusáveis. Quer dizer, ninguém tem desculpa de nada. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Vou até parar por aqui, porque daqui em diante é pesado. Aí fala que mudaram a glória de Deus por imagem, mudaram a glória de Deus por animais, quadrúpedes, e foram fazendo pior de que o Deus dos amorreu. A igreja está dando para entender? Está dando para entender? Se nós pegamos, quer ver? Se nós pegamos o Êxodo 20, não está aqui escrito. Êxodo 20, versículo 5. Vamos ver o que está escrito. Esse é o 5, né? O 4, faz favor, volta aí um pouquinho, coloca o 4 aí para mim. Diz assim, não fará para ti o quê? Os amorreus, isso é os amorreus que fazia. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Lugar nenhum. Aí vem o 5. Não te encurvará a eras, nem o servirá, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Aí fala que visita a iniquidade, mas eu não vou entrar nisso, que eu quero terminar aqui, nessa mensagem aqui, que Deus já me deu, que está aqui anotado. Aí os 18, nós temos aí o 18, 17 e 18 parece, como Deus encerrou o mandamento. Quando ele encerrou o mandamento, o povo correu tudo. Aí eles disseram assim, Moisés, fala tu conosco, porque se Deus fará, nós morramos. Vamos ver aqui, é aqui mesmo. Não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará, tudo é mandamento da igreja, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo, presta atenção aí, presta atenção. E todo o povo viu o quê? Trovões, aquela claridade, naquela escuridão, e os relâmpagos, e sonido da trombeta, e um monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Para que não morramos. Então Deus, o selo de Deus para não fazer determinadas coisas foi com isso aí. Agora vê como Deus estava
como Deus está por dentro hoje. Deus lá dos amorreus, como Deus está? Triste. Não triste comigo e com você, não triste com o povo de Deus, mas triste daquele que permanece ainda em rebeldia a Deus. Eles vão ter o que merecem. Coitado deles. Eu não quero estar na unha deles, eu não quero estar na ponta de uma unha deles. Não quero. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Viver com Cristo, morrer é lucro. Ali está falando morte física e morte também espiritual. Deixa eu molhar minha boca aqui. Por que Josué fez isso? Por que Josué fez isso? Daniel capítulo 1, profeta Daniel capítulo 1. Está difícil de ouvir a palavra de Deus, igreja? Está difícil. Tá. Quem acha que está difícil, levanta a mão. Quem acha que está difícil, levanta a mão. Amém. Não, que se estiver difícil eu vou parar por aqui, porque que Deus mandar, Deus fala que eu aqui que põe a palavra na boca do meu ungido. Deus, parece que é Isaías 44. Eu quero ver isso, faz favor, eu quero ver isso. 44, 26. A gente prega, mas quem fala é Deus que fala. É Deus que fala, não é eu. É Deus que fala. Aí, que confirmo a palavra dos seus servos de Deus e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificada, e eu levantarei a sua ruína. Então, o que Deus mandar fará. Se Ele vai levantar pessoas, Deus levanta. Sabe por quê? Deus, Ele não volta atrás. Ele não revoga a sua palavra. Ele não volta atrás. Muito bem. Agora deixamos disso aqui. Nós vamos lá para onde eu falei. Daniel capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim, você presta atenção que depois eu vou mostrar quem é este rei, tá? Eu vou mostrar quem é este rei. E quando a pessoa, ele desobedece a palavra de Deus, ele arrasta muitas pessoas para a desgraça. Se ele for um líder ou familiar, né? Ou um líder, qual que é um líder? O que é um líder? A gente, na casa da gente, a gente é um líder também. Então diz assim, e no terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. Ninguém entrava, ninguém saía. Sitiar é isso, ninguém entra, ninguém sai. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos seus utensílios da casa de Deus. Vai prestando atenção. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus Dagon, Deus Baal, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovem em quem não houvesse defeito algum,
de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendido no conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, e lhe ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou a porção diária das iguarias do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim de 3 anos pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Anania, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome. Vai prestando a saber nisso aí, que nós vamos ver o que é isso aí. A saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Mudaram todos os nomes para servir no palácio. Isso é que o inimigo faz, tá, igreja? E Daniel propôs no seu coração não contaminar com a porção das iguarias do rei. Então nós paramos aí. O que eles pegaram lá de Jerusalém? Os sábios, jovens sábios. Porque quando tem uma pessoa, presta atenção, igreja, quando eu às vezes não tenho condições de influenciar ninguém, mas quando a pessoa é sábia, irmãos, ele pode influenciar os menores a seguir, a fazer aquilo que eles também fazem. Está dando para entender? Porque no palácio do rei já tinha mago, já tinha astrólogos, já tinha sábio, já tinha várias pessoas que tinham sabedoria. Mas isso aqui é importante, que a gente está lendo aqui, o que Daniel propôs no coração: não contaminar com o manjar do rei. Vai prestando atenção, igreja, vai prestando atenção. Vai prestando atenção, porque Deus quer nos orientar, nos dar, para que nós entramos 2026 com uma nova mentalidade. Qual a mentalidade? A mentalidade, fazer um concerto com Deus, decidir. A nossa vida é feita de decisão, de escolha. É feita de escolha. E nós, olha, nunca fechar um e com o outro aberto, não. Porque o inimigo, ele está longe de nós. Não é verdade? Ele está longe de nós. Ele está ao nosso derredor, 1 Pedro 5:8. Ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. E esses homens, eles eram homens de Deus, eles eram homens comprometido com Deus, ao nome deles, para ingressar no palácio do rei. Daniel e seus companheiros, para ingressar ao serviço do rei, precisava ter o quê? Cidadania babilônica. Aí Daniel significa Deus é o meu juiz. Se quiser anotar aí, pode anotar. Daniel significa Deus é o meu juiz. O que eles deram? O nome dele, Beltesazar, significa Bel, Deus principal da Babilônia. Proteja a minha vida. Como é que o Deus da Babilônia vai proteger a vida de alguém, igreja? Como?
Como? Agora vamos ver o outro. Ananias. Ele deu o nome Ananias. O Senhor significa, o Senhor é gracioso. O que ele deu o nome? Significa servo de Deus Acu, ou Deus Lua. Misael significa quem é igual a Deus? Não tem ninguém. Quem é igual a Deus? Eles chamaram Mesaque, a sombra do príncipe, ou quem é igual a este. Está falando dos deuses deles. Azarias significa o Senhor ajuda. Chamaram Abednego, significa Deus da sabedoria ou estrela da manhã. Então nós vemos aqui, eles mudaram o nome deles todo para servir na Babilônia. O inimigo não é bobo igual nós pensamos, não, igreja. Por isso que a palavra diz, não dê lugar ao diabo. Sujeita a Deus, resiste o diabo, que ele vai fugir de vós. Mas não dê lugar, não pode dar lugar. Ele é astúcio. Mudou até o nome deles. Sabe para quê, igreja? Sabe para quê que eles mudaram o nome deles? Eles mudaram o nome dele com essa finalidade aqui, ó. Daniel capítulo 3, versículo de número 6 em diante. Nós vamos ler aí uns 5 ou 6 versículos, que é que a igreja preste atenção. Sabe por quê? Nós, igreja, às vezes nós temos costume de dizer assim, não é verdade? Isso aí não tem importância não. Essas coisinhas, isso aí é coisinhas, não tem importância. Tem, irmãos. Tem. Um tio que não é tirado da palavra aqui. Deus é Deus de detalhe. Deus é Deus detalhista. Por isso que fala lá em João 5,39, Jesus fala que ele esquadria o nosso coração. Mas não vamos entrar também nesse detalhe. Vamos entrar aqui. Daniel capítulo... Daniel 3,6. Eu quero falar com vocês, irmãos, o seguinte. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele chegava na janela, assim, do palácio, ele olhava, por lá de Jerusalém, e ele fazia 3 orações ao dia. E o servo de Deus que ora, igreja, você pode crer que Deus não deixa ele enganado. Deus não deixa ele enganado. O servo de Deus que ora, Deus vai revelar para ele, me parece que é Amós 3,7 é que fala isso. Entendeu? Mais ou menos veio na minha mente aqui. Deus não vai deixar ele enganado. Então o que acontece? O rei, ele propôs no coração dele. Primeiro ele teve um sonho, mas eu não vou entrar nesse sonho do rei. Que ele viu uma estátua no sonho dele. Ele viu uma estátua muito grande, 30 metros de altura, tinha 6 metros de largura, no sonho. Ele viu, mas ele não sabia que era estátua. Aí ele propôs, a cabeça era de ouro, o tórax, o braço de prata, o quadril era de bronze, e os pés era de barro e de ferro. Então ferro com barro. Aqui tem construtor aqui, o irmão Custódio. Pergunta a ele se ele vai fazer uma armação para levantar umas colunas. E ele vai fazer barro e pôr dentro da coluna. Ele não vai.
porque barro com ferro não dá liga. Então o rei teve esse sonho, mas ele não sabia o que era. Aí ele mandou chamar os que serviam ele no palácio. Os sábios, os encantadores lá que ele tinha no palácio. E falou assim: eu tive um sonho assim. Ô rei, me conta o sonho. Se você não contar o sonho, ô rei, você vive para sempre. Se você não me contar o sonho, ô rei, como eu vou interpretar o sonho? Mas o rei, ele não lembrava. Ele se turbou e perturbou, e o joelho dele batia assim um no outro, assim, e ele ficou tremendo. Aí mandou chamar Daniel. E Daniel, por ele não ter contaminado com as iguarias do rei, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficaram 10 vezes mais sábios do que os da Babilônia. Irmãos, aquele que serve a Deus é sábio. Aquele que serve a Deus, Deus não vai fazer nada sem declarar para nós, irmãos. Deus não vai fazer nada sem declarar para você: eu estou preparando isso para você. Deus não vai fazer. Ele vai falar contigo, ou através da palavra dele. Muito bem. Então Daniel levaram ele diante do rei e falou assim: rei, essa estátua que você viu, muito grande, os deuses de carne, que é daqui da terra, não pode declarar o que significa esse sonho, mas tem um Deus a qual eu sirvo, esse pode. Eu sou o rei, a cabeça de ouro é o seu reinado, é o seu agora. Depois vai vir o tórax de bronze, que vai ser o segundo rei, mais fracos. Depois vai vir o terceiro reino, neobabilônico, mais fraco ainda. Depois desse, rei, vem outro rei. Igreja, isso aqui que é maravilhoso. Vem outro reino. Depois desse. Aí Daniel falou assim: o rei falou assim: não, Daniel, mas eu vi uma pedra cortar a cabeça da estátua. Falou assim: pois é você. O teu reino vai acabar, o terreno vai acabar, depois vem outros, e não será o mesmo. Você quer saber o reino que está por vir a qualquer momento? Alguém quer saber o reino que vem a qualquer momento? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou te falar já. O quarto reino, forte como ferro. Daniel 2, 40, 43. 40. E o quarto reino será forte como ferro. Pois, como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaço. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oureiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo não haverá nele alguma coisa de firmeza no ferro. Pois viste o ferro misturado com o barro de lodo, e com os dedos dos pés era em parte de ferro
e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outro será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, mistura-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. É o que nós vivemos agora, igreja. É o que nós vivemos agora. Isso é o reinado romano. Por um lado é forte, mas por outro é barro. Está dando para a igreja entender? Por outro é barro. O ferro é forte, mas como é que o ferro vai ligar com barro? Não liga. Ele liga com cimento, mas não com barro. Então isso aí é o que ele estava vendo, sabe? E o que ele viu mais? O que ele viu mais? O que ele viu mais? Ele viu mais o que? A pedra 2,45. Daniel 2,45. Presta atenção o que ele viu mais. Ele, de maneira que viste. Vai prestando atenção nisso. Nós vamos chegar no reino milenar, no reino de Cristo. É o que nós estamos aguardando, é o que nós estamos esperando, amém? É o que nós estamos esperando. Aí, de maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mão, e esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Fiel à interpretação de Daniel. A pedra, quem é a pedra? A pedra que os construtores rejeitaram, essa foi a principal pedra da esquina. Aonde nós vamos ver isso? Mateus 21, 42, 43, 44. É o reino milenar, é o reino de Cristo. É o que os outros foi. Agora é o romano, mas é ferro com barro. Você que está aí pela rede social, eu não vou esconder não, tá? Não vou esconder não. Isso é uma adoração por decreto que o rei quis fazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. Se não adorasse a estátua que ele fazia, ele ia lançar eles na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiu ser queimado de que negar o seu Deus, de que voltar atrás. Isso é para nos fortalecer, que nós jamais poderemos negar o nosso Deus, que Ele é o único. Ele é o único. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. É demais. A pedra que os construtores rejeitaram é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. 44, né? E quem cair sobre essa pedra, vai prestando atenção, quem cair sobre essas pedras, despedaciam, e aquele sobre quem era cair ficará reduzido ao quê? Ao pó.
Quando essa pedra saiu lá do monte, essa pedra bateu na cabeça da estátua, foi moendo tudo, foi virando tudo pó. Tudo pó. Ali está falando reduzido ao pó. Temos mais. Atos dos Apóstolos 4, 11 e 12. Glória a Deus. Pode ficar tranquilo, nós vamos terminar na hora certa. Ele é o quê? Ele é a pedra. Aquela pedra que bateu lá era Jesus. Fala, eu sou o rei. Eu ainda vou reinar ainda nessa terra. Assim como o pó da estátua, ela encheu também o mundo inteiro, na visão dele. Jesus também vai salvar, quer salvar o mundo inteiro. Aí foi assim, ele é a pedra Jesus, que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então está aí a resposta. Nós ainda temos aqui ainda Salmo 118, 22, 23, falando da pedra, falando de Jesus. Muito mesmo antes de Jesus nascer neste mundo. A pedra que os edificadores, quase a mesma coisa, que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça da esquina, da parte do Senhor, está vendo? Da parte do Senhor. A pedra que bateu na cabeça de ouro da estátua, esmiuçou tudo, quebrou tudo da parte do Senhor. Se fez isso, maravilhoso é aos nossos olhos, porque nós sabemos que nós vamos ter um reino milenar, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais tristeza, aonde Jesus vai reinar, aonde nós vamos voltar para reinar com Ele nesse planeta, nessa terra, depois que pegar fogo, depois que destruir tudo, nós vamos reinar com Jesus. Quem quer reinar com Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse é o reino que Jesus está dizendo. 1 Pedro, só estão assim, vamos dizer, reunindo as mesmas coisas, os mesmos dizeres. O que as escrituras, quando ela foi escrita, era três folhas original, para poder, de cada uma cópia, era 3 folhas original, para quê? Para não haver erro nas escrituras, os escribas, quando escreveram as escrituras. E diz assim, Pedro, não falei não, deixa eu ver, 1 Pedro 2, 6 e 7, vai falar a pedra da esquina de novo, vai falar Jesus, como é citado até no Velho Testamento. Por isso também nas Escrituras se contém nas Escrituras, na palavra de Deus. Eis que eu ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Preciosa. Oh, coisa preciosa aos nossos olhos, essa pedra da esquina. A quem nega crer não será, não será confundido, não vai ser confundido. E assim para vós, os que crede, é precioso, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina, a principal da esquina. Então são esses aí as confirmações, Então voltamos lá, que o rei
Mesmo Daniel, depois de Daniel ter falado com ele, ó rei, isso aí o teu reino vai acabar. Teu reino vai acabar. Ele ainda construiu essa estátua. O problema não é construir, eu quero que você preste atenção. O problema não é a pessoa construir as coisas. O problema é a intenção do nosso coração. Por quê? Propósito do nosso coração. Do homem são os propósitos. Provérbios 16, 1. Glória a Deus. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Então, Nabucodonosor, mesmo depois de Daniel falar, rei, o que você está vendo é isso. O rei ainda construiu a estátua. Agora, só tem uma coisa. Ele fez decreto. Igreja, adoração a Deus. O que nós voltamos lá? Josué 24:14. Deus quer uma adoração voluntária. Deus quer uma adoração de reconhecimento, de sabendo que Ele é Deus e nós somos servos. Ele não quer adoração por decreto, igual fez o rei, colocando decreto. Que esses homens tinham que adorar a estátua dele. Se não adorasse, ele julgava. Ele julgava dentro da fornalha de fogo ardente. Ele diz assim, quer ver? Daniel 3:16. Aí tinha um dedo duro lá que chamou Daniel, chegou perto do rei, um dos eunucos. Presta atenção, igreja, todo lugar tem dedo duro. Dedo duro não é o dedo que não mexe, não é o dedo que faz assim, não. Dedo duro é aquele que aponta. Fulano está fazendo as coisas erradas. Toda parte da sociedade tem. Aí chegou lá um dos eunucos lá, falou assim, rei, aqui ó, a inveja, igreja, a inveja. Aqueles homens que veio lá de Jerusalém, rei, eles não fez conta da tua imagem. Não fez conta. Não prostou para adorar ele. Não prosta, igreja. Deus dos amorreus, dos cananeus, dos heteus, dos jubizeus, estou fora, igreja. Para nós estamos fora. Aí deduraram. Aí o rei chamou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então começou o rei a investigar ele. Aqui, chegou no meu conhecimento que vocês não quis adorar a imagem. Pois é, agora está uma fornalha ali para vocês se lançado. Irmãos, servo de Deus tem que escolher. Na mesma hora, Sadraque, Mesaque, Ananias, Misael e Azarias, porque não tem nada, Sadraque, Mesaque e Abednego, é Deus pagãos, é Deus da Babilônia. Não deixe colocar sua neta ou sua filha, vai ter um filho, não deixa colocar o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. É Deus pagão. Deus pagão. E quantas pessoas eu conheço? Eu conheço pessoas, chama Sadraque, outro chama Mesaque, eu conheço. Irmão, isso aqui me enche meu coração de alegria. Quando a pessoa prefere morrer por Jesus. Entendeu? Está escrito aqui, Daniel 3:16. Jesus bom, tu é tremendo.
Glória a Deus, glória a Deus. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este assunto. Não precisamos de responder, rei. Para que eu vou perder tempo de responder? Não necessitamos de responder sobre esse assunto. O 17. Eis que o nosso Deus... Ô igreja, glória a Deus. Isso enche a gente de alegria, o desse Deus que nós servimos, esse Deus de Daniel. Eis que o nosso Deus a quem nos servimos e que nos podemos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eu fará com um ponte nervoso. E se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Glória a Deus. É esse aí, só esse aí, 20, né? Até o 20. Glória a Deus. E se não, fica sabendo. E então Nabucodonosor se encheu de furor. Não pode! Vocês é servo! Não, ele não, eu estou falando assim, tá, irmão? Ele deve ter ficado assim. Vocês estão me respeitando o meu decreto. Não fez caso da minha estátua. Agora vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E mudou-se o aspecto do seu semblante. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Farou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançarem na fornalha de fogo ardente. Só até aí, irmãos. O cristão ele tem que ter decisão, irmãos. Você lembra de Pedro? Você lembra de Pedro e João? Você lembra dos apóstolos em Atos 4, 19, o que ele diz para as autoridades daquela época? Ô rei, cabe obedecer a Deus nem a homem. Como eu vou deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Um paralítico há 40 anos ele andar, rei. Vai prestando atenção. Sabe por quê, irmão? Uma mensagem dessa é boa. Sabe por quê? Para nos fortalecer. Eu vou falar com a igreja, viu? Pode vir um comunista aí a qualquer momento. Negócio a gente está ao vivo, muita gente ouvindo, mas pode vir, tá, irmãos? Pode vir. Como foi feito lá no passado e não funcionou, irmão? Adoração por decreto. Você sabe que tem muito religioso que diz que nós também somos cristãos igual vocês. Nós também somos. Você sabe mesmo? Sabe mesmo? O que o Júlio Augusto César fez lá no passado? O que ele fez lá? Eu vou fazer um decreto aqui. Igreja, o povo está achando, o povo de Deus é o povo mais sábio dessa terra, igreja. Eles estão achando que nós somos trouxa. Porque os romanos estavam saindo de Roma para ir lá em Éfeso, adorar a deusa Diana.
Aí esse Júlio, me parece que é Júlio Augusto César, ou César Augusto, não fala Augusto César, aquele que colocou Paulo lá no calabouço, no lugar escuro, lugar frio, lugar minando água, passou aí uma amostra que foi a vida de Paulo, eu estava lá vendo, entendeu? Então ele morreu naquele calabouço. Eles punham a pessoa lá para morrer, se a pessoa determinado tempo não morrer, eles matavam as pessoas, e lá estava Paulo, passou direitinho, mostrando tudo passo a passo, irmãos, mostrando quando eles reuniam um salão para mais de 3.000 pessoas, para poder julgar Saulo, julgou ele lá no... Então falou assim, a partir de hoje nós vamos fazer um decreto, é por decreto, igreja, que agora todo mundo é cristão. Aí tem religioso que já bateu no peito, nós somos iguais. Que é isso? Não tem crente, não tem evangélico e não tem cristão, não. Nós todos somos iguais, igual uma ova. Somos iguais, somos iguais. Somos iguais. Tem nada de iguais não, irmãos. Iguais, nós somos nascidos de novo, irmão. A igreja de Jesus é nascida da água e do Espírito. Não tem igual não. Quem tiver pela rede social que não está concordando, você nasceu de novo? Vou falar meio nervoso aqui agora. Você nasceu de novo? Ou se você continua bebendo, você continua fumando, você continua jogando, você continua prostituindo, você continua adulterando, você não tem vergonha na cara de falar que é cristão? Nascido de novo. Aquele que mentia não mente mais, aquele que trai não traía mais, aquele que adultera não adultera mais. Esse é cristão. A palavra cristão é semelhante a Cristo, é igual Jesus, é andar como Jesus andou, é falar como Jesus falou, é ter o amor que Jesus teve. Nós não podemos aceitar, irmãos, a pessoa empurrar as coisas para a boca da gente abaixo, não. Igreja, se a gente não sabe, nós temos aqui os pastores aqui, nosso pastor Daniel. A gente não pode ter vergonha de chegar e fazer, pastor, me explique o que é isso aqui. Como eu devo proceder diante disso, pastor Moisés. Pastores aqui, irmãos. Mas não fique em dúvida, não aceita as coisas empurradas pela boca. Por decreto não, adorar, nós adoramos porque Ele é Deus. Nós louvamos que Ele é Deus, nós exaltamos que Ele é Deus. E nós obedecemos. Por que nós obedecemos? Porque Ele é Senhor da nossa vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrificar. Tem uma passagem aqui, igreja. Eu vou correr nela aqui. Já é 15, já está faltando 15. É 15. Mas eu não podia deixar, tá, igreja? Por que eles levou esse cativo? Por que eles levou esse cativo de Jerusalém para Babilônia? 2 Crônica 36. Pode colocar um primeiro, 36 até o 5. Nós vamos ver. 2 Crônica, segundo livro de Crônicas. 36. 36, 1. Por que eles levou esse pessoal ao cativo? Quantos anos passou? Mas é por causa desse rei, ó. Por causa desse rei. Que Nabucodonosor invadiu, assitiou Israel, Jerusalém, e levou o povo cativo. Então nós vamos ver aqui. Então o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, só para a gente entender, e fez em lugar de seu pai em Jerusalém. A hora que nós chegar no 5, nós paramos. Tinha Joacás a idade de 25 anos quando começou a reinar. Só para nós ver aqui a geração deles.
reinou 3 meses em Jerusalém, pouco tempo, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e condenou a terra a contribuição de 100 talentos de pratas e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs Eliaquim, esse Eliaquim é o mesmo Joaquim, tá? Eles mudaram o nome dele. E de Joacás, rei de Judá e Jerusalém. E mudou o nome de Jeoquim, mas o seu irmão Joacás tomou Neco e levou para o Egito. Agora aqui, igreja. Aqui. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. O 5. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Por isso que Nabucodonosor foi lá e levou cativo. E lá ele levou o que junto? Os utensílios. Mas quem errou? Me parece que aí, continuando, acho que fala desses utensílios, né? Parece que fala dos, não sei, o seu 6, se fala dos utensílios. Não fala não. Esse é o 7, não fala não. Então vou deixar esse utensílio para lá. Mas sabe, não é o problema da construção, tá, irmão? O problema é o seguinte, é a intenção. Por que Nabucodonosor fez a estátua? Para obrigar os outros a adorar. Está entendendo? Por que nós casamos? Porque casamento é bom. Agora, se eu pensar assim, eu vou casar, porque eu não quero ouvir aquele velho, não, meu pai, mas minha mãe está enjoado. Aí já entrou a intenção do seu coração, aí o casamento não vai dar certo. Sabe, igreja? Porque aí o propósito de casar é bom, mas a intenção não é. É a mesma coisa que você construir. Vou construir uma casa aqui no meu bairro, uma casa chique. É bom construir, não é bom construir? É ótimo construir, coisa melhor, mas qual a intenção? É para mostrar no seu bairro que a sua casa é melhor do que a dos outros? É a intenção, que vai a intenção. Eu vou comprar uma Ferrari. Bom, graças a Deus, Deus quer. Mas é para você mostrar, ficar passeando no bairro e mostrando que você tem uma Ferrari. Está dando para entender, igreja? Não é a estátua. Ele podia construir estátua, ele era Deus, rei. Ele era rei, mas ele não podia fazer decreto para ninguém adorar a estátua. Ele que adorasse o Satanás, a estátua com Satanás, quem quisesse. Porque escolha a quem servir. Então é assim que funciona, tá, igreja? É assim que funciona. Escolhe, vem 2026. Vamos fazer a escolha certa, igreja. Tudo debaixo da orientação de Deus. Ora a Deus, pede a Deus. Você, Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou. Eu posso fazer isso, Senhor. Eu devo fazer. Sabe por quê, igreja? Nós estamos tomando decisão precipitada. O povo de Deus está tomando decisão precipitada. E está pagando um preço alto. Não consulta a Deus. Os amorreus lá, eles consultavam o Baal, o Zebub deles lá. Eles consultavam, eles iam fazer uma coisa, e não há esquecer Deus maravilhoso aos nossos olhos. Nós fazemos as coisas pela nossa vontade, pela intenção do nosso coração. E maldito é o homem que confia no homem. Não está falando deixar de confiar em qualquer outro, não. Está falando de eu confiar em mim mesmo. E deixar de consultar a Deus. Que confia no homem e deixa do seu braço fraco, braço de carne,
fazer um braço forte. Deu para entender, igreja? Escolha. Vamos começar aí, que vai entrar aí, quinta-feira, já primeiro. Vamos escolher, vamos pedir a Deus como nós devemos escolher as coisas. Vamos ser obedientes a Deus. Vamos ser servo. O servo nunca passa na frente do seu Senhor. O servo sempre obedece ao seu Senhor. E nós somos servos, igreja. Vamos obedecer ao nosso Senhor, vamos fazer tudo aquilo que Ele colocar no nosso coração. Aí Ele aprova, porque Ele diz que Ele é que aprova a palavra do mensageiro dele, né? Ele é que envia o mensageiro. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. Essa é a palavra, uma palavra meia, né? Difícil de entender, mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai continuar falando no seu coração, no nosso coração, e mostrando para nós como nós devemos proceder, sabe, igreja? Vem fim de ano aí, cuidado, no 5 nós não vamos nem ler, em Daniel 5, lá fala com o rei Belsazar, ele fez um banquete, e ele convidou os grandes, 1000 dos grandes. E lá, igreja, sabe o que ele fez? Lá ele começou a beber vinho, ele buscou os utensílios, esses utensílios da casa de Deus, ele começou a beber com as concubinas deles, a maior prostituição naquele palácio. Ele começou a beber e buscou os utensílios da casa de Deus que o rei Nabucodonosor levou com os cativos lá de Jerusalém, trouxe eles cativos para a Babilônia. Lá eles começaram a beber, aí apareceu um dedo, né, mão não, o dedo era na parede, dizendo assim, mene, mene, tekel e pazim. Aí buscaram Daniel, irmãos. Presta atenção, aonde eu quero chegar, buscaram Daniel que estava longe. Banquete do rei, estou fora. Ele estava longe, buscando Daniel. Daniel, está escrito lá, o que significa? Falou, rei, foi pesado na balança, o teu reino foi achado em falta. Você não humilhou como vi seu pai, mesmo seu pai pastando, virando animal, panhando o orvalho, o sereno da noite, e comendo capim como gado, você não humilhou. Naquela mesma noite, ele morreu, o rei morreu. Palavra de profeta, tá, irmão? Palavra de profeta. Então está aí o resultado. O rei não usou, mas o filho dele usou. Aqueles utensílios sagrados. Você é utensílio sagrado na casa de Deus, igreja. Nós somos utensílio sagrado na casa de Deus. E vem aí fim do ano, de quarta para quinta, muitas pessoas vão chegar perto de você, você é o meu maior amigo. Vão lá passar o Réveillon comigo. Lá, cuidado, viu? Eles vão beber na sua vida, que eles vão falar palavra que desagrada a Deus. Não vai nessa não. Isso é que o rei falou. Ele reuniu os maiores amigos dele, os maioral que ele tinha, e as concubinas dele. Agora ele bebe lá nos utensílios, do que seja esse copo aqui, utensílio da casa de Deus. Eu tenho que tratar com todo carinho, é utensílio da casa de Deus, é consagrado, tudo que entra ali é consagrado a Deus. Somos como nós, consagrados a Deus, utensílio da casa de Deus. Então cuidado com Belsazar, que nesse fim de ano, ele vai falar assim, você é um grande amigo, vamos lá para casa, vamos passar lá. E lá eles vão beber vinho nos utensílios da casa de Deus, que somos nós. Amém, igreja? Deus seja louvado. Obrigado por você ouvir, estar atento a essa mensagem. Que Deus te abençoe. Coloca sobre os vossos pés, Senhor.